a gente vai aplicar a equação de Torricelli para esses três exemplos, né? Então, vamos fazer o exemplo primeiro, que diz o seguinte: enquanto a partícula percorre 10 metros, sua velocidade escalar instantânea é de 10 metros, ela varia de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Determina a aceleração supondo constante. Então, bem facinho, né? Só para a gente fixar então, o que a gente tem no exemplo 1. Seguinte, a velocidade inicial do corpo, tá? Ele fala que é de 10 metros por segundo. E esse corpo vai chegar com a velocidade final de 20 metros por segundo. Ele variou essa velocidade dentro de um espaço, uma variação de espaço, delta S igual a 10 metros. Ele quer saber a aceleração. Bom, eu não tenho parâmetro de tempo, né? Então, quando eu tenho um exercício que não tem parâmetros de tempo, é interessante eu recorrer a Torricelli. Para utilizar a fórmula que V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, né? Eu quero saber, nesse exemplo, a aceleração. Eu tenho todos os parâmetros, né? Então, a velocidade inicial é 10 e a final é 20. Então, vai ser 20 ao quadrado, que é o V, né? É igual a V0 ao quadrado, que vai ser 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que eu vou encontrar vezes a distância, que é 10. Então, eu vou isolar o termo de aceleração, tá? Então, vai ser 400 é igual a 100, ou seja, 20 ao quadrado 400, 10 ao quadrado 100, mais 2 vezes a aceleração, vezes 10, que vai dar 20A, né? Vamos colocar aqui direto, né? 2 vezes 10 dá 20A. Vou passar o 100 para o outro lado aqui, ó. Vai ficar 300, é igual a 20A. Certo? Vou cortar aqui, né? Porque 400 menos 100 dá 300, né? Então vai ser 30 é igual a 2A. Então A é igual aqui, a 15. Passando 2 dividindo por 30, né? Vou isolar o A, então A vai ser 15 metros por segundo ao quadrado. Então eu consegui calcular a aceleração do objeto, né? Então bem facinho usar a Torricelli, tá certo? Bem fácil, né? Posso fazer o segundo exemplo? Ok, vamos fazer o segundo. Deixa eu projetar para vocês o segundo. Olha só, um automóvel está a 72 km por hora quando seus freios são acionados, imprimindo-lhe uma aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Calcule a distância que ele percorre desde o instante que ele inicia a frear até parar durante esse percurso. Então, ele está verificando um automóvel, né? Um automóvel, por exemplo 2, que ele está a 72 km por hora, certo? Então, a velocidade inicial dele é igual a 72 km por hora. E a aceleração dele é igual a 5 metros por segundo. Detalhe, se ele está freando, o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, o sinal da aceleração tem que estar contrário da velocidade. Então, eu vou ajustar aqui, colocar um negativo na aceleração, comparando com o sinal da velocidade positiva, a aceleração negativa, então é retardado, então ele está freando. Então, toda vez que eu tenho freio ou desaceleração, o sinal da aceleração tem que estar contrário da velocidade. Então, eu tenho que escolher um dos dois para colocar negativo, tá certo? Beleza. Talvez a gente veja isso automático também, tá? No caso, a gente vai ter um deslocamento negativo, que também não importa, também. A gente não ajusta esse sinal, tá? Já que a velocidade está em km por hora, como que eu faço para transformar para metros por segundo? Ok? Eu só dividir aqui por 3,6, vai dar quanto aí? Vai dar 20 metros por segundo, tá? Ok? Então, olha só. A gente tem isso, né? 20 metros por segundo. De uma outra forma, só para a gente recapitular, 72 km por hora é a mesma coisa que 72 mil metros dividido por 1 hora. É igual a 72 mil metros dividido 1 hora é 3.600. Segundo, você pode fazer assim também, tá? Vai dar o quê? 20 metros por segundo. Outra forma também de converter, tá bom? Bom, então eu vou utilizar a Torricelli. Qual que é a velocidade final? Se ele vai parar, a velocidade final dele é 0, né? A velocidade final é 0. Ok? Então é o seguinte. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do deslocamento. Olha só, velocidade final ao quadrado,
ou seja, 0 ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é negativo, vezes o deslocamento, que é o ΔS que eu vou encontrar. Ok? Eu vou passar todo esse termo aqui negativo para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 ΔS, eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, 10 ΔS é igual a 20 ao quadrado, que é 400. Passo 10 dividindo, também o ΔS vai dar o quê? Corta aqui, né? Vai dar 40 metros. Então o carro vai percorrer 40 metros. Se eu não tivesse ajustado o sinal aqui, ia dar menos 40. Então teria um deslocamento negativo. Tem problema? Não. Tá? Mas o que eu acho que é interessante você sempre analisar o sinal da aceleração e da velocidade para você fixar esse conceito de acelerado ou retardado. Tá? O movimento. Tá? Ok? Alguma dúvida? Esse movimento, então, é retardado, tá? Mais retardado que isso é só minhas piadas. Sem graça. Vamos fazer o terceiro exemplo. Vamos projetar. Por que foi negativo? Aqui, né? É porque ele falou que está freando. Se está freando, o sinal da aceleração tem que estar contrário ao sinal da velocidade. Então, todo movimento retardado, eu tenho que prestar atenção nisso. Toda vez que está freando, se eu falar, o carro está freando, a aceleração tem que ter sinal contrário da velocidade. Tá? Entendeu? É como se fosse isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um sistema de referência. Se o carro está com velocidade positiva, está no mesmo sentido. Só que se está freando, a aceleração está ao contrário, ó. Então é negativa, tá? O sinal da aceleração e da velocidade está sempre ligado ao meu sistema de referência, tá? Esquematicamente falando. Tranquilo? Então vamos lá. Fazer o terceiro. A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km por hora. Ele já converteu, tá vendo? 110 é aproximadamente 30 metros por segundo. E um carro, nessa velocidade, leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora ou 10 metros por segundo. Também já convertido. Assim, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer ao limite permitido ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto, a uma distância de, pelo menos... Ou seja, a ideia é o seguinte, o carro, a 110 km por hora, ele demora 6 segundos para parar. Beleza? Tá certo? Por quê? Porque o nosso problema está falando o seguinte, que o carro ele tem que ser avisado, ou seja, ele tem que ser avisado que ele tem que reduzir a velocidade dele de 110 para 36 km por hora. Ele quer saber qual que é a distância que eu tenho que colocar essa placa para que ele comece a trafegar 36 km por hora. E não colocar uma placa para que ele pare durante 6 segundos. Então, a ideia do exercício é o quê? Eu tenho que, um carro trafegando a 110, eu tenho que colocar uma placa a uma certa distância para que dê tempo para ele atingir uma velocidade de 36 km por hora, para que, assim, ele consiga frear de modo mais seguro, de modo seguro. Porque se ele pega e está 110, e do nada ele vê o pedágio, ele tem 6 segundos para parar. E se ele tiver a mais, né? Então tem que ter uma placa, tá certo? Então a gente vai fazer esse exercício aqui, ok? Bom, ele falou então que a velocidade inicial do meu carro é 110 km por hora ou 30 metros por segundo. A velocidade final que ele tem que atingir é 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora, tá? E a aceleração, vamos ver. Porque a gente precisa calcular a aceleração. Ele não me deu a aceleração. Ele não me deu essa aceleração. Porém, eu posso calculá-la assumindo que se ele gasta o quê? 6 segundos para parar. Então, vamos calcular a aceleração dele aqui. Se a gente utilizar essa fórmula que é V igual a V0 mais AVC, se ele para, a velocidade final dele é 0. Ele parou, tá? É igual a 110, que é 30 km por hora. Deixa eu melhorar esse 3 aqui, que tá feio. Mais a aceleração, vezes o tempo, que é 6 segundos para ele parar, né? Então, a aceleração dele vai dar o quê? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Já cheguei direto, passei o 30 para o outro lado. 30 é igual a 6A, eu passo 6 dividindo, né? 30 por 6 dá 5, né? Fiz diretão aqui, tá certo? Se eu tô passando rápido pelas contas, vocês me falam que eu vou fazer com mais calma, tá? Tô tentando ganhar tempo. Então, a aceleração, eu encontrei aceleração de frenagem. Então, agora sim, eu tenho aceleração. Aceleração é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado.
Então agora eu posso calcular a distância, né? Usando Torricelli. Ou seja, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Velocidade final seria 10 metros por segundo. Vou tirar a unidade aqui, tá? Então vai ser que isso aqui ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, vezes ΔS. 10 ao quadrado é 100, é igual a 30 ao quadrado, 900, mais 2 vezes 5 vai dar menos 10 aqui no caso, né? Menos 10 ΔS. Tá? 900 eu passo para o outro lado, vai ficar menos 900 mais 100 vai ficar menos 800. É igual a menos 10 ΔS. Passo menos 10 dividido, então ΔS é igual a 800 dividido por 10, ou menos 800 por 10, que dá o quê? 80 metros. Então, essa placa tem que ser colocada a 80 metros, ela tem que ser colocada a 80 metros antes do quê? De um certo espaço para que ele trafegue a 36 km por hora. Tá? Ok? Tranquilo, gente? Qual que vai ser a letra aqui, então? Vou projetar, né? Falta eu colocar aqui. Vai ser a letra C, né? A letra C é a resposta. Tá certo? Pessoal, olha só. Vamos falar um pouquinho de queda livre? A queda livre, ele é um experimento que ele está associado com movimento uniforme variado. Tá certo? Por quê? Se eu pegar esse pincel, tá com a velocidade zero, e se eu soltar, o que acontece? Ele começa a adquirir velocidade. Certo? Se ele adquire velocidade, né, ele mudou a velocidade, então o movimento uniforme variado. Tá? Então a queda livre ele está associado ao quê? Ao movimento uniforme variado. Então todas aquelas equações que a gente trabalhou, ela é válida. Tá? Qual? V é igual a V0, mais aceleração vezes o tempo. S é igual a S0, mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. E V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Tá? Então, todas essas equações são válidas. Tá? E se elas são válidas, né, então a gente pode utilizá-las e resolver problemas de queda livre. Detalhe. Aqui, a gente vai utilizar a gravidade. A gravidade é o termo G. E a gravidade nada mais é do que uma aceleração. Tá? A gravidade é uma aceleração, ela não é um campo. Muita gente pensa, o que é gravidade? É o campo gravitacional da Terra. Não, ela é uma aceleração. Tá? A gravidade ela é resultante do campo gravitacional. Tá? Ela acontece devido à ação do campo gravitacional. Então, a gravidade é uma aceleração. Portanto, no lugar do A, que é de aceleração, eu vou colocar o G. Ok? A única coisa que muda aqui é a letrinha. Troquei A por G. Tá? E por convenção, no lugar do S, vou utilizar H. Onde H está relacionado à altura. Tá? Então, no lugar do S, eu vou colocar H. Ficou meio esquisita essa frase, né? Vou colocar H. Então, o que muda? Nada, né? Não mudou nada. Outra questão é o seguinte. Quando você vai resolver um problema de queda livre, ou de lançamento horizontal, que também está associado à mesma lei, né? Eu vou utilizar o sistema de referência. Então, você pode colocar seu sistema de referência da forma que lhe convier, tá? Por exemplo, se eu adoto um sistema de referência para cima, se é um movimento de queda livre, olha só, se eu estou abandonando, por exemplo, a velocidade inicial é igual a zero. Certo? A gravidade também está para baixo. Ou seja, a gravidade vai ser negativa. Porque está ao contrário ao meu sistema de referência. Tá? Se eu falei que aqui é zero, aqui vai ser H. Então eu tenho que colocar os sinais das grandezas baseados no meu sistema de referência. Mudou alguma coisa com relação ao movimento uniforme variado anteriormente? Não.
adoto o sistema de referência e vejo as grandezas envolvidas. Certo? Então, para esse caso aqui, ó, a velocidade aqui, por exemplo, nesse ponto, a velocidade também é negativa. Por quê? Ele está ao contrário do meu sistema de referência. Tá? Ao passo que, se eu fizer a mesma análise, porém agora, adotando zero aqui, a posição final aqui, e o corpo está descendo, aqui no caso agora a gravidade é positiva. Por quê? Porque ela está no sentido do meu sistema de referência. A velocidade nesse ponto aqui também é positiva. Por quê? Ela está no mesmo sentido do meu sistema de referência. Então, basicamente, para resolver um sistema de renda livre ou de lançamento horizontal, o que vocês têm que fazer primeiro? Primeiro, estipula o sistema de referência. A gravidade é sempre para baixo, independente do sistema de referência, né? Alguém já viu algo subindo sozinho? A menos de um balão, aqueles balões de criança com gás hélio? Não, né? Então, as coisas caem porque existe um campo gravitacional, ok? O balão de hélio sobe por conta de densidade. O ar, o oxigênio, o nitrogênio, no nosso ambiente aqui, ele tem maior massa, né? A densidade de massa do ar, o oxigênio é maior do que do hélio. Então, tudo que é mais denso tem uma atração maior que a Terra, então tende a ficar mais próximo. O que é menos denso atrai com a Terra, porém ele tem uma ação de força menor, tá? Então, adoto meu sistema de referência, gravidade sempre para baixo. A partir daí eu faço a análise do meu problema, tá? Vamos fazer um exemplo aqui e a gente finaliza com valores, tá? Daí a gente consegue finalizar a aula de hoje, tá certo? Vou fazer aqui. Não mudou nada com relação ao movimento uniforme variado. A única coisa que mudou são incógnitas e, mais uma vez, a atenção para o meu sistema de referência às grandezas físicas, tá? Então, vamos fazer aqui do lado. Deixa eu ver se eu já tenho um exemplo mais ou menos pronto. E eu já projeto aqui para vocês, editando, tá? Rapidinho. Pessoal, uma coisa interessante, falando aqui para vocês, que a massa, ela não interfere, tá? Alguém já viu o experimento de um papel e de uma melancia caindo em um ambiente de vácuo? O que é um ambiente de vácuo? É um ambiente em que eu tenho pressão atmosférica zero. Se você jogar uma bola de papel e uma melancia nesse ambiente, você vai verificar que as duas chegam no mesmo instante. Já viram esse vídeo? Vocês estão conseguindo? No caso aí nem é não é uma bola de papel, no caso aí é uma pluma. Olha que interessante. Pessoal, conseguiram ver o vídeo? Legal, né? Então tá vendo que a massa não interfere? Uma pluma e uma bola de boliche. Eu falei errado, não era uma bola de papel, era uma pluma. Pessoal, então aqui um exemplo, só pra gente finalizar. Imagina então aqui uma bola a uma altura de 10 metros, tá? 10 metros.
Bom, para resolver o exercício de queda livre, primeira coisa, adote o sistema de referência. Eu coloquei para cima. Se quiser colocar para baixo, não tem problema. Então, aqui sempre, então, no início é o zero, e aqui, no final do meu sistema, aqui é a posição, tá? Então, aqui, ó, ele está 10 metros. A gravidade, ela é sempre para baixo. E faltou uma coisa que eu não disse, a gravidade tem um valor constante, tá? Meu áudio aqui está baixo. Olha só, então, eu tenho que adotar um sistema de referência, eu coloquei o zero aqui e 10 metros aqui. A gravidade sempre para baixo, independente do meu sistema de referência. E falta dizer que a gravidade ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? A gravidade ela é constante, tá? Então, como que eu quero determinar? Eu vou determinar aqui o tempo de queda. Quanto tempo, com a bolinha, vamos supor que esteja no vácuo, equivalente ao exemplo que vocês viram no vídeo, quanto tempo ela demora para cair se ela estiver a 10 metros de altura? Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Se eu tenho altura, se ela está aqui parada no início, a velocidade inicial é zero. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, para achar a altura. Então, vai ser H é igual a H0, mais V0 vezes T, mais G, T ao quadrado sobre 2. Vamos lá, a altura final é zero, é igual à altura inicial, que é 10, mais velocidade inicial vezes o tempo, que vai ser 0 vezes T, menos, o que é menos? Olha só, a gravidade está ao contrário do meu sistema de referência, então menos 10 sobre 2 vezes T ao quadrado. Tá certo? Então, olha lá, isso aqui vai a zero, então vai ficar assim, ó, 0 é igual a 10 menos 5 T ao quadrado. Eu vou passar esse 5 para o outro lado, vai ficar 5T ao quadrado é igual a 10. Que implica aqui? Se eu passar o 5 dividindo, T ao quadrado é igual a 10 por 5, vai dar 2. Tiro raiz dos dois lados, então T vai ser igual a raiz de 2. No caso, segundos. Então, o tempo de queda para uma bolinha é raiz de 2 segundos. Que dá aproximadamente 1,4 segundos durante a queda. Tá? Tranquilo? Então, aqui um exemplo, como utilizar as equações do movimento em forma variada num experimento de queda livre. Posso utilizar num lançamento vertical? Posso. Todo lançamento vertical tem uma velocidade inicial. E no ponto máximo tem o quê? Uma velocidade final igual a zero. Não é isso? Porque se no ponto máximo a velocidade final não é igual a zero, não é um ponto máximo, não é verdade? Então, para a bolinha, para ela subir, lançando, ela tem uma velocidade inicial máxima, vai diminuindo até chegar a um ponto máximo, até zerar a velocidade. Zerou a velocidade aqui no ponto máximo, ela volta a cair. Tá certo? Eu vou fazer alguns exemplos, vou mandar alguns exercícios para vocês, tá? De queda livre. Não muda nada com relação ao movimento em forma variável. Só presta atenção ao sistema de referência, ok? A gente sempre utiliza o sistema de referência para resolver exercícios, tá? Pessoal, então, vamos finalizar aqui a aula de hoje. Espero que tenham gostado.